Bom, voltando agora a falar sobre o verbo assistir. Assistir, ó, pode ser transitivo indireto. E se ele for transitivo direto, ele vai ter sentido de estar presente, de presenciar. Com esse significado, o objeto indireto deve ser introduzido pela preposição a. Assistir a alguns ensaios. Assistir a alguns ensaios. Então, transitivo indireto, quando tiver sentido de estar presente. Eu estive presente naqueles ensaios. Então vai ser a, sempre ó, com a preposição a. Tudo bem? É transitivo indireto no sentido de favorecer, caber, direito ou razão a alguém. Nesse caso, pode construir-se com a formação pronominal lhe e lhes. Assiste ao moderador de um debate o direito de intervir. Ou seja, ó, aqui não teve o mesmo sentido de estar presente e de presenciar. Aqui, o assistir tem o sentido de caber, no caso de direito ou razão. Então, cabe o direito ou razão do moderador de um debate o direito de intervir. O direito lhe assiste, ou seja, lhe cabe. Usa-se indistintamente como transitivo direto ou indireto nos sentidos de acompanhar, ajudar, prestar assistência ou socorrer. Então, o verbo assistir tem 3 significados. Tudo bem? Ó, os voluntários assistiram os desabrigados pela chuva, ou seja, eles acompanharam os desabrigados pela chuva, ou eles prestaram assistência aos desabrigados pela chuva. O médico assistiu ao doente, ou seja, o médico acompanhou, ou ajudou, ou prestou assistência, ou socorreu ao doente. Tudo bem? Verbo chegar, verbo intransitivo que exige a preposição a quando existe indicação de lugar. Então vamos aqui. Os candidatos chegaram aonde? Ao local do exame, muito nervosos. Os candidatos chegaram ao local do exame, muito nervosos. Ensinar. Constrói-se com objeto direto de coisa ou indireto de pessoa. Então, objeto direto referindo-se a coisa ou indireto a pessoa. Nos lhe ensinamos algumas técnicas. Então, aqui ensinamos o quê? Algumas técnicas. A quem? A eles. Lhe. Então, aqui eu tenho o ensinar como transitivo indireto e direto. Nos sentidos de adestrar, também, ensinar como adestrar, educar, usa-se com o objeto direto. A experiência o ensinaria. Tudo bem? Para terminar aí a página 22. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui. Cadê? Opa. Aqui, página 23 agora. Vou aqui. Afasto para cá para ficar legal para todo mundo. Bom, tem aqui outros verbos também, aliás, outros casos de regência verbal, agora com o verbo esquecer e lembrar. Bom, é o seguinte, verbo esquecer e lembrar, ele pode ser pronominal ou não. Vamos ver, cada um. Primeiro caso, quando ele for pronominal, ou seja, o que é um verbo pronominal? É quando ele estiver acompanhado de um pronome oblíquo. Né? Por exemplo, aqui, ó, esqueceu-se. Lembro-me. Quando ele for pronominal, ele vai ser transitivo indireto e vai exigir a preposição de. Esqueceu-se da. Lembro-me da. Tem um D aqui, o D mais A que dá o da. D mais A, da. Quando usado sem o pronome oblíquo, ou seja, ele não vai ser pronominal, ele vai ter regência direta, ou seja, não precisará de preposição. Exemplo. Esquecemos as anotações sobre a mesa. Lembrei a senha de repente. Tudo bem? Então, o verbo esquecer e lembrar pode ser pronominal ou não pronominal. Quando ele for pronominal, ele vai vir acompanhado da preposição de em seguida. E quando ele não for pronominal, ele terá regência direta, ou seja, não precisará de preposição.
Implicar. Bom, implicar tem dois sentidos. Primeiro sentido, de implicar, acarretar ou ter como consequência ou tornar necessário. Então aqui, ó, não precisará de preposição, ou seja, regência direta. Nos demais sentidos, tem regência indireta e pode ser pronominal. Você vive implicando com seu irmão. Ao tentar separar a briga, acabou implicando-se no caso. Então aqui, ó, não precisa de preposição. Quando ele tiver sentido de acarretar, ter como consequência ou tornar necessário. Implicar. Agora, se não tiver nenhum desses três sentidos, pode colocar a preposição que ele exigir, tá bom? Aqui nós temos aí 2 exemplos que você vai depois poder ler na casa de vocês, tá bom? Verbo ir, o tão temido verbo ir, verbo intransitivo, ou seja, não precisa de complemento, que exige a preposição a ou para quando há indicação de lugar. Exemplo, ó, vou à academia de ginástica porque gosto. Foi para o local combinado. São 2 casos. Verbo ir, sempre verbo intransitivo. Lembrando que o que vem depois aqui, ó, não é complemento. É o quê? Adjunto adverbial. Ou seja, é um termo ou uma palavra ou uma expressão que dá circunstância ao verbo. No caso aqui de lugar. Verbo namorar, para terminar, namorar é transitivo direto e pode ser também intransitivo. Quando ele for transitivo direto, obviamente não terá preposição. Exemplo, Pedro namora Cecília. Quando ele for intransitivo, não terá complemento. Tudo bem? Então aqui, Álvaro gosta de namorar. É um verbo intransitivo. Nós estudamos aqui até a página 23. Acontece na língua também, importante você ler aí. Mas o que eu quero que vocês saibam são sobre esses principais casos de regência verbal que pode cair na sua prova, nas provas futuras, seja comigo ou com outro professor também, tá bom? Na página 24 tem também mais casos de regência verbal, que eu quero que vocês leiam também aí. Opa! Leiam, porque são casos também principais. Eu peguei os principais, mas segue a mesma trajetória, tá bom? Então leia na sua casa o restante dos verbos: obedecer, desobedecer, preferir, responder, visar. O visar também é muito importante, tá? É legal a gente estar lendo, vocês também estão lendo. Tem 2 sentidos. Em um dos sentidos tem 2 maneiras, como você pode ver aqui. Dá uma lidinha e qualquer coisa eu estou aqui ou no WhatsApp, tá bom? Tchau, tchau!